Olá, minha gente, Pastor Nassif, sempre buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que eu quero repartir com você está em Êxodo capítulo 3, que conta a história do Moisés pastoreando as ovelhas e as cabras do seu sogro lá na cidade de Midian, o seu sogro Jetro, e de repente ele vê lá no Monte Horebe uma sarça pegando fogo que não se consumia. Moisés pensa, o que será que está acontecendo? E vai naquela direção. Quando se aproxima da sarça, o Senhor diz, Moisés, Moisés. Ele diz, sim, Senhor. Moisés, tira os seus sapatos, tira as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O Senhor viu que ele se aproximava, versículo 4. Então, do meio da sarça, Deus o chamou Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Então disse o Senhor, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, olha que maravilha, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Moisés teve medo, cobriu o rosto, e o Senhor continuou dizendo, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Tenho visto, tenho ouvido e sei quanto eles têm sofrido. Portanto, Moisés, eu vou tirá-los desta terra para uma terra que mana leite e mel. Versículo 10, Deus diz para Moisés, vá, pois, agora, eu envio a Faraó a tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Senhor Deus, esse é o trecho da sua palavra que o Senhor nos dá neste dia. Pedimos que a tua bênção venha sobre nós e que consigamos tirar daí todas as lições importantes para o nosso dia a dia. Nos abençoe, eu te peço, pois oramos no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Você está sofrendo um tipo de sofrimento aprisionador, escravizador? Bem, de certa maneira, a humanidade passa nesta pandemia, ainda em 2021, por esta coisa escravizadora, limitadora, que nos impede de plenamente ir e vir, de viajar, de negociar, de abrir o nosso trabalho, de voltar ao nosso emprego. E algumas pessoas estão sendo atacadas pelo próprio vírus, além de outras pessoas que têm doenças diferentes que são igualmente limitadoras, escravizadoras, que os impede de viver de maneira adequada ou como gostariam de viver, com liberdade, com alegria, com conquista, com felicidade. Está você passando um tempo assim? Outra pergunta, você é uma daquelas pessoas que de vez em quando pensa ou mesmo diz, Deus, ninguém está prestando atenção no que está acontecendo comigo, não tem uma pessoa com sensibilidade para perceber o quanto eu estou sofrendo, meu marido não percebe, minha mulher não percebe, meus pais não percebem, meus filhos não se dão conta de quanto a gente sofre nessa vida, meu patrão não está nem aí, ninguém vê o que está acontecendo com a gente, ninguém ouve o nosso clamor, ninguém tem noção do tamanho do nosso sofrimento. Você já tem passado por isso? Deixe-me dizer uma coisa para você. Eu sim. Tem dias que eu penso, meu Deus, os céus fecharam, ninguém percebe o quanto eu estou doente, como dói o meu coração, a minha alma, parece que tudo vai arrebentar, que as forças vão embora, eu vou ficar desfalecido e caído. Tem dias assim, não tem? Mas nesse trecho da palavra de Deus, a gente aprende algumas coisas maravilhosas que eu gostaria de compartilhar com você, na esperança de que você, em as escutando, recobre ânimo, levante-se e caminhe, porque este trecho da Bíblia tem lições que podem trazer a você alento, esperança e fé. Primeira grande lição dessa história é que Moisés vê uma sarça que pega fogo, mas não se consome. Atraído por esta coisa estranha, vai na direção desta sarça. E quando está bem perto dessa sarça, ele ouve a voz do Senhor que lhe diz, Moisés, tire as sandálias dos teus pés,
porque o lugar que você está pisando é terra santa. O que isso significa para mim nesses dias? Olha, talvez a sua dor tenha sido tão aguda e o seu sofrimento tão longo e os níveis de forças físicas e emocionais seus já estão tão exauridos que você talvez não esteja percebendo os sinais de Deus dizendo: olha para mim, estou te dando sinais, olha para mim, me perceba. Bem, o Moisés percebeu. E quando Moisés se aproximou do Senhor, Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é terra santa. O que significa isso? Olha que interessante. Talvez você também precise tirar as sandálias dos seus pés e andar com os pés descalços na experimentação da sua própria vida. No pisar cotidiano da sua existência, talvez você também tenha que estar descalço. O que isso significa? Bem, eu estive uma vez no deserto da Palestina e eu sei que é um deserto cheio de pedras soltas, pontiagudas, que podem rasgar os pés de uma pessoa distraída. Tem que andar calçado. E quando Deus disse para Moisés: tire as sandálias dos seus pés, Deus está dizendo para o Moisés: presta atenção onde você tem metido os seus pés. Para andar na minha presença, tem que saber andar na presença dos seres humanos. Quem anda distraído com relação aos seres humanos, quem anda em falta em relação aos seres humanos, talvez tenha dificuldade de perceber a minha presença. Andar descalço no deserto significa colocar um pé, depois olhar, prestar atenção onde vai colocar o outro pé, pé por pé, para que não rasgue os pés, para que não caia, para que não tropeça. Por quê? Porque há uma via de mão dupla aqui. Na medida em que eu me aproximo do Senhor no vale, no monte da transfiguração, e tenho estado na presença de Deus, eu posso descer no vale dos endemoniados e ser milagre de Deus na vida daquelas pessoas. Na medida em que eu ando descalço no deserto da minha existência, prestando muita atenção em quem eu sou e como eu me comporto para as pessoas ao meu redor, se eu me comporto com picaretagem, com mentira, com fraude, com insensibilidade, com frieza, com maldade, com roubo, com agressão, com violência, então eu não vou conseguir me aproximar do Senhor. Mas se eu ando em amor, em fraternidade, em socorro, em justiça, em verdade, em carinho, em afeto, em afeição, em cuidado diante das pessoas, ou seja, prestando bem atenção em como eu me comporto diante deles, isto abre as portas da presença do Senhor para mim. Ao mesmo tempo que eu estou com o Senhor, então eu posso ser bênção na vida das pessoas. Enquanto eu ando em santidade, em verdade, em amor e justiça para com as pessoas, eu tenho as portas da presença do Senhor também abertas. Como vai você? Onde é que você tem metido os seus pés? Está andando distraído, né? Está se rasgando todo, se machucando todo. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, tire também as sandálias dos teus pés. Perceba onde é que você tem metido o seu pé, com quem você tem se metido, com quem você tem andado, com quem você tem se associado, como anda a tua vida, porque isto pode abrir ou fechar as portas da presença do Senhor para você. Essa é a grande primeira lição desta história. A segunda lição maravilhosa dessa história é o que Deus diz para Moisés. Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho escutado o clamor do meu povo e sei bem quanto eles têm sofrido. Você já passou por essa experiência? Ai, ninguém sabe o que está acontecendo comigo. Se alguém soubesse o tamanho da minha dor, me compreenderia. Mas ninguém me ouve, ninguém percebe, ninguém tchum para mim. Meu marido não presta atenção em mim, minha mulher não percebe o quanto eu estou sofrendo, meus pais não ligam para mim, meus filhos não percebem o quanto nós estamos sofrendo, o meu patrão nem liga para mim, o governo não liga para mim, ninguém liga para mim, ninguém me ouve, ninguém sabe o que está passando comigo e quanto isso está doendo. Você já passou por experiências assim? Eu já. Eu sei como é isso. Às vezes parece que o céu se fechou, parece que as pessoas à sua volta nem querem saber se você está sofrendo.
Eles querem que você esteja bem. Você já reparou aquela pergunta? Oi, como vai? E se a outra pessoa fala, tô mal, você fala, ih, todo mundo espera que a resposta do oi, como vai é tudo bem. Porque ninguém, de verdade, está muito afim de saber o quanto a gente está sofrendo. Mas olha que maravilha. Deus sim. Deus sim. Olha que maravilha. Deus vê tudo pelo que você está passando. Deus vê. Segundo, Deus ouve o seu choro, o seu clamor. Não fica sem chegar à presença dele. Deus tem ouvido todos os seus gemidos, choros, aflições, gritos, pânico, desespero, depressão, tristeza, desânimo, vontade de desistir. Deus está vendo. Deus está vendo quem é ou quem são os instrumentos do seu sofrimento. Pessoas, circunstâncias, pandemia, Covid, governos. Deus sabe quem são aqueles que estão provocando dor e sofrimento em você. E terceiro, Deus avalia o quanto você tem sofrido. Às vezes uma pessoa fala para mim, ai Nassif, eu sei o quanto dói em você. Com muito amor eu vou dizer, não, você não sabe. Porque a dor de cada um é de cada um. Só cada um sabe o quanto sofre e o Senhor. Essa é a boa notícia. Deus tem medido, avaliado, mensurado o tamanho e as implicações todas do seu sofrimento. Então, a segunda grande lição desse trecho da Bíblia, para mim e para você é, sim, tem alguém que sabe. O nosso Deus sabe. Você não está sozinho, sozinha nessa história. Terceira lição maravilhosa desse trecho da Bíblia Sagrada, que Deus diz para o Moisés, essa declaração é fantástica. Deus fala para o Moisés, Moisés, porque eu tenho visto, porque eu tenho ouvido, porque eu tenho mensurado o tamanho e o tempo e as implicações do sofrimento do meu povo, eu desci para livrá-los. Eu desci, isso mesmo. Se você está andando de pés descalços, andando em santidade para com as pessoas, você não só abre as portas da presença do Senhor, mas isso faz com que Ele te veja, Ele te ouça e Ele avalie o seu sofrimento. E que maravilha, isso atrai o Senhor para você, Ele está com você. Tem várias histórias da Bíblia que provam isso. Lembra aqueles 3 meninos lá? Sadraque, Mesaque e Abidnego são jogados na fornalha de fogo ardente. Quem estava lá com eles? O Senhor entrou com eles. Deus não nos abandona. Talvez Deus nos permita passar por fornalhas, ou pandemias, ou doenças, ou dificuldades, mas Ele sempre está conosco. Ele desce para estar conosco. Daniel, jogado na cova dos leões, quem foi lá com ele? O Senhor. O Senhor sempre está. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor desce e o Senhor está aí agora do seu lado. Abrace-o. Abraça o Senhor, Ele está com você. Ele está do seu lado, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você. Lembra aquela velha ilustração de um menino que está andando na praia e de vez em quando ele olha para trás e vê um par de pegadas que eram dos seus próprios pés gravados na areia molhada? E então Deus fala com ele, estou aqui do seu lado. Ele não vê nada, mas então olha para trás, e quando olha para trás vê outro par de pegadas. Embora Deus fosse invisível para ele, ele percebe o par de pegadas ao lado do par de pegadas dele mesmo. E ele sente um alívio e começa a conversar com o Senhor. E de repente o céu se toldou, o mar se enfureceu e uma grande violenta tempestade anunciou a sua chegada. Nessa hora, imediatamente, ele conferiu para ver se Deus ainda estava com ele, olhou para trás e viu só um par de pegadas. E ele desesperou e disse, Deus, bem na hora da tempestade você me abandona. E o Senhor sussurra no ouvido dele, não, filho, eu estou te carregando no colo. O par de pegadas que você está vendo lá atrás
são dos meus pés. É isso. Você não está sozinho. Por fé, acredite, abrace o Senhor. Ele está com você agora. A outra coisa maravilhosa desse trecho, bem, vamos ver, anda em santidade diante de Deus, onde você pisa os seus pés. Deus tem te visto, Deus tem te ouvido, Deus tem avaliado o seu sofrimento, tem descido à sua presença para estar com você. E agora ele faz uma promessa. Moisés, eu vou tirar meu povo desta terra que é desértica, de pedras pontiagudas, onde eles estão sofrendo, e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Vou tirá-los da condição de escravos para uma condição de donos da própria terra. Eles terão um sentimento de pertencimento a um lugar e um lugar deles. O que isso significa? Você é povo de Deus, Deus tem uma promessa para você. Eu vou livrar você desta situação. Talvez dessa doença que você tem agora, talvez da pandemia que todos nós estamos vivendo, talvez do desemprego, talvez de um relacionamento conjugal complicado, e ele vai melhorar tudo isso. Deus está fazendo promessas de mudança da sua situação para uma situação melhor. Se não for nesta vida, na eternidade, estaremos bem para sempre. Deus faz promessas para você hoje através desta palavra que você está assistindo e ouvindo. Eu mudarei a vossa sorte. Próxima lição maravilhosa desse trecho da Bíblia é que Deus fala para Moisés: Moisés, vá e torne-se o libertador do meu povo. Sabe? Se prepara aí. Como diz um amigo, se segura no fundo das calças, porque pode ser que você tanto está clamando por libertação, que Deus desça até você para te dizer: ouvi, você vai ser o libertador. De quem? Duas pessoas. Primeiro, de você mesmo. Quem sabe há coisas na sua vida que você tão somente precisa confessá-las diante do Senhor e dizer: Senhor, muda essa situação. Não quero ser mais escravo disso que tem me escravizado a vida inteira e me impedido de viver de maneira plena e de ser bênção a mim mesmo, a minha casa e as pessoas ao meu redor. E se Deus te chamar para ser o seu próprio libertador, Ele o capacitará para isso. Já já vamos aprender. Segundo, pode ser que Deus te chame para ser o libertador de outras pessoas. Como? Bem, primeiro, lembra do começo da nossa história. Anda descalço diante dos homens. Ser o libertador de outras pessoas não é chegar lá e dizer assim: ó, aqui, agora eu sou o Superman, vou resolver a parada. Não. Olha o jeito de Jesus. Como Jesus foi o nosso libertador? Jesus foi o nosso libertador por nos servir e não por mandar em nós. Ele disse: eu vim para servir e não ser servido. Ele que tem toda a autoridade, todo o poder, toda a capacidade, toda a potência no universo, chegou aqui e se tornou servo sofredor. Quer ser libertador das outras pessoas? Presta atenção como é que você anda diante delas. Em amor, em serviço, em exemplo, em carinho, em afeto, em atenção, em percepção da dor e do sofrimento para estar junto e ser a presença de Deus para eles no abraço silencioso e cálido. Deus pode chamar você para ser o libertador, em primeiro lugar, prestando atenção em como você anda. Segundo lugar, garantindo a presença dele com você. Ele disse: Moisés, vá, estarei contigo. O que significa quando Deus me chama para ser o libertador de mim mesmo ou de outras pessoas? Ele diz que eu vou estar com você. Isso significa basicamente duas coisas. Primeiro, proteção. Deus o protegerá. Se Deus te mandar fazer, seja lá o que for, vai e faz, porque você terá a garantia da proteção dele na sua vida. E segundo, presença de Deus é igual a milagres. Milagres, onde Deus está, milagres extraordinários, inéditos e às vezes pequenos e simples. Milagres acontecem na vida daquela pessoa que anda junto do Senhor. E quando o Senhor te diz: vá para ser o libertador da tua mulher, dos teus filhos, da tua casa ou de alguém,
tenha certeza, Deus estará com você te protegendo e realizando sinais e maravilhas que forem necessários a fim de chamar a atenção daquelas pessoas à libertação que o Senhor está oferecendo através da sua vida. Terceiro, se Deus te chamar para ser o libertador, além de andar direito, com pés descalços diante dos homens, além de saber que há proteção e milagres, o Senhor potencializará você. Como? Dando a você todos os instrumentos que forem necessários para que você se torne o libertador do Senhor. No caso de Moisés, Moisés tinha uma vara, um cajado que ele usava para apacentar as ovelhas. O Senhor disse: Moisés, me dá o cajado. Ele entregou o cajado e o cajado se transformou num instrumento de poder. Sabe, existe um filme muito famoso no mundo chamado Harry Potter, que ele tem uma varinha que realiza milagres. Quem tinha uma vara que realizava milagres era Moisés, e milagres divinos. Sabe por quê? Porque o que era de Moisés era só um cajado, um instrumento simples de trabalho. Mas quando ele entrega para Deus, o cajado já não é mais de Moisés, o cajado é de Deus nas mãos de Moisés. E tudo aquilo que é o nosso instrumento de trabalho, o nosso carro, o nosso dinheiro, o nosso telefone, o nosso computador, a nossa roupa, o nosso sapato, o nosso escritório, tudo aquilo que significa instrumento de trabalho, se você o dedicar nas mãos do Senhor, eles deixarão de ser seus instrumentos de trabalho para serem os instrumentos de Deus potencializados em varas de operar milagres a fim de que as pessoas possam ser libertas. E, por último, se Deus te chama como libertador, saiba disso. Ele está te capacitando, está te autorizando. Ele está tornando você em embaixador dele, como diz o Novo Testamento. Somos embaixadores de Cristo neste mundo. Estamos aqui no nome dele. De maneira que, se alguém te rejeitar, não foi você quem foi rejeitado, foi o próprio Deus, porque Deus se vestiu de você e se tornou presença nesse mundo através de você. Quer privilégio maior? A gente não trabalha para Deus, a gente não é usado por Deus. Simplesmente Deus entra em nós, se veste da gente e se manifesta aí neste mundo. Está vivendo tempos de sofrimento, de dor, está clamando e acha que ninguém ouve, acha que ninguém viu e que ninguém tem ideia do que você está sofrendo. O Senhor sim, Ele sabe. Ele desce até você, Ele muda a tua sorte e quem sabe ainda te dá o privilégio de ser o próprio libertador dele a este mundo. Não se esqueça, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.